Afinal, no futebol americano pode porradaria? Não tem nenhuma regra? Os caras podem se quebrar, se jogar no meio, se jogar no chão e que não vai acontecer nada? Isso é uma coisa que provavelmente você já pensou, se você nunca estudou a dinâmica de faltas da NFL. Se você quer aprender como que funciona todas as regras e todas as faltas, você fica nesse vídeo, assiste ele até o final. E o que você tem que fazer também? Se inscrever no canal da Insone Brasil, ativar o sininho para você receber notificações toda vez que tiver episódios novos do Intensivito no ar. E também deixar o like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta, que você tá gostando do Intensivito. Então é isso aí. Vídeo passado eu falei sobre todas as posições da NFL, então você vai lá conferir esse vídeo antes de assistir isso daqui. E também você vai conferir o primeiro episódio que explica a dinâmica inteira do jogo, então melhor você assistir esses dois vídeos antes de assistir esse. E está começando o terceiro episódio do Intensivito, seu intensivão de NFL comigo, Vevito. E o tema de hoje é todas as faltas do futebol americano. Toda vez que você vê uma flanelinha amarela jogada no chão do campo do futebol americano, é porque tem falta na jogada. Os árbitros vão lá ver se aconteceu uma falta. Se eles acharem que aconteceu uma falta, eles jogam essa flanelinha aonde a falta aconteceu. E logo depois eles discutem entre si o que aconteceu ali, qual foi a falta, e aí eles anunciam a falta na transmissão. Geralmente, cada falta, ela tem um gestinho específico. Então vocês vão chegar lá e vocês vão ver. O cara vai falar, sei lá, false start. Ele vai fazer um gestinho pra falta. Isso é muito legal. Eu não vou fazer a dancinha de todas as faltas aqui, porque afinal de contas eu tenho mais coisa pra fazer. É melhor explicar do que mostrar o gestinho que o cara vai fazer. Mais uma coisa que cada falta tem diferente, é que cada falta tem uma punição diferente. Existem vários tipos de punições que uma falta da NFL pode acabar dando. As punições, elas podem ser recuo de jardas. Por exemplo, foi o time de ataque que cometeu a falta e a punição da falta é recuo de jarda. O time de ataque, ele tem que voltar jardas no campo, ou seja, ele tem que atacar mais pro fundo do campo. Se foi o time de defesa que cometeu a falta, aí o time de ataque que vai ganhar jardas, entendeu? Então, de qualquer maneira, os times, eles recuam jardas, tanto na defesa quanto no ataque. Outra punição que pode ter, primeira descida automática. Isso é quando a defesa faz a falta. Aí o ataque ganha uma primeira descida automática, ou seja, o ataque ganha um first down automático. Então, independente se o time de ataque estiver na segunda descida, na terceira ou na quarta descida, se eles cometerem uma falta que é a punição, uma primeira descida automática, o time de ataque ele vai lá e ele começa o first down e aí ele tem 4 chances para avançar 10 jardas e é assim que funciona. Ou também a punição pode ser uma perda de descida, isso daí é no caso do ataque, né? Se o ataque ele faz uma falta que a punição é uma perda de descida, ele perde aquela descida e aí eles vão ter que começar tudo de novo com as mesmas jardas. Por exemplo, eles estão na segunda para 8 e eles fazem uma falta que a penalidade é perda de descida e eles vão para terceira para 8, entendeu? Eles perdem a segunda descida, basicamente. Não entendi quando eles ganham. O ataque, ele ganha a jarda quando é a defesa que faz a falta, entendeu? Bom, existem as faltas que são pré-snap, ou seja, antes da jogada começar. E existem as faltas pós-snap, que é após a jogada começar. A gente aprendeu na aula passada o que é um snap. O que é um snap? Joga por baixo. Isso é o snap. É quando o center joga a bola por baixo das pernas para o quarterback. O snap é o ato de começar a jogada. Fez o snap, começou a jogada. Então, existem faltas que podem acontecer antes, existem faltas que podem acontecer depois do snap. A primeira falta que eu vou dar de exemplo aqui para vocês é a falta mais comum, é a falta que você vai mais ver em partidas da NFL, que é o holding. Eu já falei em alguns vídeos aqui, um vídeo passado, que o que era um holding, mas o holding traduzido é segurada. O bloqueio no futebol americano, ele tem que ser com as mãos abertas. Você tem que empurrar o jogador com as mãos abertas. Isso se esse jogador ele não estiver com a bola na mão. Então, se você tá tentando bloquear esse jogador e você fecha a mão, se você segura ele, se você abraça ele, dá um mata-leão nele, isso daí é falta. E é a falta de holding. O holding, ele pode ser tanto ofensivo, ou seja, ele pode ser cometido por um jogador do time de ataque, quanto defensivo, cometido por um jogador do time de defesa. A punição são 10 jardas. Tem que voltar 10 jardas no campo. Se foi o ataque que fez o holding, o ataque recebe uma punição de 10 jardas. Tem que recuar 10 jardas para trás. Recuar para trás, eu tô sendo redundante, mas enfim. Se foi a defesa que fez o holding, o que acontece? O ataque ganha
5 jardas, ou seja, o ataque ele vai avançar 5 jardas, e aí o ataque vai receber a primeira descida automática. O ataque tava na segunda para 8, e aí teve um holding defensivo. O jogador de defesa fez um holding no jogador de ataque. Se ele tava na segunda para 8 e teve essa falta, foda-se. Vai ser primeira descida automática e o ataque também ganha 5 jardas. O holding, por exemplo, é uma falta pós-snap, porque você não tem como você bloquear um jogador antes da jogada começar. Outra falta que é bastante comum é o false start. Inclusive isso é uma coisa legal de falar. Quando o árbitro ele vai anunciar a falta, ele vai falar o nome da falta. False start. Aí ele vai fazer o gestinho. Aí ele vai falar offense, o ataque que fez a falta. Number, não sei o que lá. E ele vai falar o nome do jogador, o número do jogador que fez a falta. Aí ele vai falar 10-yard penalty, punição de 10 jardas. Entendeu? Ele vai anunciar isso. Vai ficar fácil na transmissão, porque o cara vai falar qual que foi a falta, quem que foi que fez e qual que é a punição. Ok? Ok. O false start só pode ser cometido pelo time de ataque. E o que que é, basicamente, traduzindo? É a saída falsa. Quando o jogador da linha ofensiva, ele faz um tipo de hesitação e aí ele induz um jogador do time de defesa a acreditar que o snap tava para começar, ou começou já, enfim. Ele faz um movimento antes do snap começar, antes do center jogar a bola pra trás. Isso configura um false start, porque isso induz o erro dos jogadores da defesa a achar que a jogada começou antes do que ela começou. E a punição de um false start é um recuo de 5 jardas do time de ataque. Então o time de ataque tem que voltar 5 jardas para trás. Existem outras faltas que são muito parecidas com o false start, mas são faltas de defesa, que basicamente elas configuram a mesma coisa, que é uma saída falsa. O time de defesa, ele começou a jogada antes da jogada começar. Só que a NFL fez uma coisa que basicamente foi dividir essa falta em 3 faltas diferentes, porque são 3 faltas muito parecidas, mas todas elas são basicamente false start só que da defesa. E eu vou explicar elas aqui pra vocês de maneira fácil. Os false start defensivos. Primeiro temos a neutral zone infraction. Tô treinando meu inglês aqui, hein? Tô treinando meu inglês, ó. Que traduzindo é invasão de zona neutra. Existe um jogador que invade a zona neutra. O que que é a zona neutra? É quando um defensor se movimenta para frente e ele invade aquele espaço depois da linha de scrimmage. Então ele ultrapassa a linha de scrimmage antes da jogada começar. E isso é uma falta pré-snap, porque querendo ou não, o snap ainda não aconteceu. Tanto o false start quanto o neutral zone infraction, eles são faltas pré-snap, porque eles são faltas que acontecem antes do snap acontecer. Quando o jogador ele invade essa zona neutra, o time de defesa perde 5 jardas. O time de ataque ganha 5 jardas. Então, toda vez que é uma falta de defesa, o ataque vai ganhar jardas. E toda vez que o ataque fizer uma falta, o ataque vai perder jardas. Basicamente é isso. Também temos o encroachment, que é praticamente igual ao neutral zone infraction, porque um defensor ele ultrapassa a linha de scrimmage antes do snap começar. A única diferença entre o neutral zone infraction e o encroachment é que no encroachment o jogador de defesa ele encosta ou ele empurra ou enfim, ele chega a encostar no jogador do time de ataque, enquanto o jogador que faz a invasão de zona neutra ele não encosta ninguém, ele só invade mesmo. Enquanto o encroachment, ele chega e ele toca em alguém, empurra alguém, enfim, faz algum tipo de contato físico. E a punição do encroachment também é o avanço de 5 jardas do time de ataque. Temos uma terceira falta parecida com essas duas aí, que é o offside, que em inglês, inclusive no futebol da bola redonda do soccer, no futebol inglês, o offside, ele é chamado de impedimento. É um pouco parecido na NFL, mas não vamos levar por esse lado não. Mas se chama offside, que é a mesma coisa do que impedimento. Offside é quando um defensor, geralmente os cornerbacks ou os safeties, eles estão alinhados à frente da linha de scrimmage. Então, ou seja, eles estão à frente da sua linha defensiva. Eles estão posicionados mais à frente da linha de scrimmage, ali onde está a linha da bola. E eles não podem fazer isso de estar posicionado mais à frente. A falta ela pode ser cometida pelo ataque também, tá? Mas é um pouco mais raro. E a punição é 5 jardas recuadas pelo ataque, se foi o ataque que cometeu a falta, ou 5 jardas avançadas pelo ataque, se foi a defesa que cometeu essa falta. Então, vamos resumir. Temos o false start, que é quando o jogador ele começa a jogada antes da jogada começar, e existem os false start defensivos, que é quando o jogador da defesa começa a jogada
antes da jogada começar. Temos algumas faltas na NFL que são justamente para proteger os jogadores de lesão. Então você que tá falando que futebol americano é só porradaria, que não tem regras, o cara pode ficar se quebrando no meio, você está errado! Porque existem faltas que são justamente para proteger a galerinha de se quebrar no meio. Apesar de que tem muitos caras que se quebram no meio assim. Acontece, é um jogo físico, não posso fazer nada. E essas são o que a gente chama geralmente de personal fouls, faltas pessoais. Por exemplo, a gente tem a falta de face mask, né? Que é quando um jogador ele agarra outro pela gradezinha do capacete. Isso não pode, isso daí é uma falta. Também temos o horse collar tackle, que é quando um jogador tenta derrubar o outro segurando ele pelo colarinho do uniforme. Também temos a falta de unnecessary roughness, do inglês força desnecessária, né? Uso de força desnecessária, que é tipo assim, quando o cara ele faz uma força, usa uma força muito nada a ver numa situação que não precisava. É tipo assim, essa força aí foi nada a ver, unnecessary roughness. Quando o jogador ele mete o louco, ele mete um Hadouken no cara, um soco na cara e enfia o dedo no cu do outro cara, e daí é uma personal foul unnecessary roughness. Também temos uma falta pessoal que se chama unsportsmanlike conduct, que é falta antidesportiva, conduta antidesportiva, que é justamente quando o cara vai lá, ele tira uma onda com o humano, zoa com outro cara, manda o juiz tomar no cu, manda o amiguinho tomar no cu, fala, ai, sua mãe é uma panaca, essas coisas. Isso daí é uma conduta antidesportiva, então isso também é uma falta pessoal e também o time recebe penalidades, recebe faltas. Essas duas últimas aí, inclusive, o sportsmanlike conduct e unnecessary roughness, dependendo do que rolou, pode ser que até que o jogador ele seja ejetado do jogo. Pode botar o cara pra fora. Então tem como o jogador ser botado pra fora, dependendo do que ele fez. É tipo o cartão vermelho. Não existe cartão vermelho no futebol americano, mas o cara pode ser ejetado da partida, dependendo se ele fazer uma bosta muito grande. Todas essas faltas pessoais que eu citei aqui pra vocês, a punição é a mesma. É de 15 jardas pro time que cometeu, ou seja, se foi a defesa que cometeu, o ataque ganha 5 jardas, e se foi o ataque que cometeu essa falta, o ataque tem que voltar 15 jardas. Além de que, se foi a defesa que fez essa falta, o ataque também ganha a primeira descida automática, em todas essas faltas que eu citei aqui. Uma falta também que é bastante marcada, que é justamente para proteger o quarterback, é o roughing the passer. Vamos traduzir do inglês para o português. Roughing é ser forte demais no passer, que é o passador, nesse caso, o quarterback. Quando um defensor ele vem com muita força pra cima do quarterback, derruba ele com muita força, com uma unnecessary roughness, ou seja, com uma força desnecessária, isso é uma falta de roughing the passer. Isso acaba sendo uma falta bastante polêmica, porque às vezes rola uma que, tipo assim, o cara ele só deu uma reladinha no quarterback e aí fala assim, isso daí foi roughing the passer, sendo que na verdade não foi tão roughing the passer. Assim como tem umas faltas que é muito roughing the passer que os caras não marcam, então como é uma falta meio subjetiva, ela acaba sendo muito polêmica. Mas a falta de roughing the passer com certeza é marcada quando o quarterback ele sofre um tackle ou ele sofre algum tipo de toque físico muito forte depois que ele já se livrou da bola, entendeu? Então, isso daí, com certeza, eles vão marcar um roughing the passer, dependendo do tempo que for. Se for muito tempo depois que ele já lançou a bola e um cara vai lá e derruba ele, dá um sec nele depois que ele já lançou a bola faz tempo, isso daí configura um roughing the passer, que é uma falta. O roughing the passer, que nem eu já disse, só pode ser marcado pelo time de defesa, né? Querendo ou não, só o time de ataque que tem o passador. O roughing the passer é a mesma coisa das faltas pessoais. São 15 jardas que o time perde e também a primeira descida automática para o time de ataque. Também a gente tem outra falta que é o roughing the kicker, que é a mesma coisa que o roughing the passer, só que ao invés de ser o quarterback que sofre a força desnecessária aí do amiguinho da defesa, nesse caso vai ser o kicker, que pode ser bloqueado. O kicker também pode ser bloqueado, ele também pode receber um tackle, enfim. Mas aí quando o cara vai com muita força pra cima do kicker, também é uma falta de roughing the kicker, que é a mesma penalidade. 15 jardas. Vim aqui do futuro para falar sobre uma regra nova da NFL que surgiu nessas últimas semanas e como eu não sabia no momento que eu gravei esse vídeo, eu estou gravando uma nova parte agora para colocar no vídeo para vocês ficarem sabendo o que raios é um hip drop tackle, não um hip hop. Hip hop é outra coisa. Vamos explicar. A NFL baniu a técnica de hip drop tackle, que agora eles estão chamando de swivel. Eu não sei falar essa palavra é muito difícil. Muda aí, NFL. Hip drop é mais fácil. É swivel technique. E o hip drop tackle é quando um defensor, geralmente, vai no jogador de ataque e ele faz um tackle nele por trás, segurando o jogador pela cintura e soltando o peso do corpo, girando o jogador de ataque no chão com tudo. E isso
dá muitas lesões. Eles fizeram um estudo aí que faz o jogador se lesionar 25 vezes mais quando o tackle é feito dessa maneira, onde o jogador agarra o outro pela cintura por trás e solta o peso do corpo e gira o jogador no chão. Então, a NFL baniu. Inclusive, o Mark Andrews, do Ravens, ano passado, ficou um mó tempão sem jogar, e aí ele só foi voltar na final de conferência contra os Chiefs e perdeu. Que triste. Mas ele sofreu um tackle desse e ele teve um monte de lesão, então a NFL decidiu banir o hip drop tackle e agora vai ser uma falta. Assim, a gente não sabe como é que vai ser na prática ainda, né? Porque, querendo ou não, essa vai ser a primeira temporada que vai ter esse tipo de falta. Mas eles já adiantaram que a falta vai ser de penalidade de 15 jardas e primeira descida automática também. Foi o que nos foi dito. Então está passado o recado, podemos voltar ao vídeo. A gente tem outras duas faltas que são bem mais raras, mas também são para proteger o quarterback, que é o spearing e o targeting, que basicamente essas duas faltas, elas são quando o jogador ele usa o capacete para fazer o tackle. Não pode usar o capacete para fazer o tackle, você não pode ir com capacete, você não pode ir com o capacete na barriga do cara, não pode usar o capacete é para te proteger. Você não pode usar o capacete como ferramenta de atacar o jogador do teu time, que daí é falta. E essa falta é séria, porque daí os caras ficam tudo louco e não sabe por quê, porque fica usando o capacete para ficar derrubando outro cara. Pelo amor de Deus, tenha senso, né, mano? E a penalidade é a mesma coisa, 15 jardas e primeira descida automática. Outras faltas que são pra proteger os jogadores. Temos muitas faltas pra proteger os jogadores. É por isso que dura 3 horas. Até porque, na maioria, quando tem falta, para a jogada, para o relógio, quando tem falta. Tem VAR em situações de ponto. Toda situação de ponto é checada pelos árbitros de vídeo. E também, dependendo de uma marcação de campo, o técnico de um time, ele pode desafiar. Tipo assim, eu achei que foi first down, por exemplo. Só que os árbitros, eles não marcaram first down. Eles não marcaram, eles acharam que o jogador ele não avançou. O técnico, ele pode desafiar. Ele fala assim, tô desafiando isso daí. Me prove. Aí eles olham lá no árbitro de vídeo e falam, realmente foi first down. Agora, se não foi first down, e o cara, ele desafiou, o que acontece? O time, ele perde um tempo. Lembra que eu falei que cada time tem 3 tempos por tempo? Então, mas as faltas, elas não podem ser desafiadas. Isso que é uma merda. As faltas, elas não podem ser desafiadas. Mas rola uma pressãozinha pros caras irem lá checar, dependendo se a falta foi muito duvidosa. Mas é complicado. Então, outras faltas que são pra proteger os jogadores. Illegal block in the back. Traduzindo, bloqueio ilegal pelas costas. Illegal block below the waist. Você bloqueia o cara abaixo da cintura. Chop block, que é quando o jogador bloqueia em cima e outro bloqueia embaixo. E tem o clipping, que também é muito parecido, que também é bloqueio por debaixo da cintura, só que nesse caso no clipping é quando o cara bloqueia por trás. Bloqueia por trás e embaixo da cintura. Se o cara faz isso, ele é um grande do filho da puta. A punição é a mesma de todas as outras personal fouls. 15 jardas e a primeira descida automática se for a defesa que fez a falta. Outra falta que tem bastante é a interferência de passe, ou no inglês, pass interference. O quarterback passou a bola para um recebedor que tá esperando ele lá na frente. Só que nem eu tinha falado aqui antes, você não pode bloquear um jogador, ou seja, você não pode taclear um jogador, você não pode derrubar o seu amiguinho, se ele não tem a posse de bola. O quarterback pegou aqui a bola, ele tá vendo o fulaninho lá no fundo do campo e ele tá na mira dele, lançou a bola pro recebedor. Ou seja, o recebedor é o alvo claro daquela bola que tem pra receber o passe. Se aquele cara, ele é o alvo daquela bola, ele não pode ser impedido de receber ela. Como assim ele não pode ser impedido de receber ela? O jogador da defesa, ele não pode chegar nesse recebedor, derrubar ele, empurrar ele ou puxar ele pra que ele caia no chão, porque isso configura uma interferência de passe. Só que, como que ele vai fazer para defender aquela bola? Ele tem que disputar aquela bola, então ele tem que ficar tipo assim, na frente do recebedor, ficar assim, ou para poder impedir com que ele receba aquela bola. Basicamente ele tem que disputar a bola, ele não pode impedir com que aquele jogador receba aquela bola. Pode bater na bola. Ele pode bater na bola. Bater na bola é super normal. O que ele não pode? Ele não pode empurrar o cara, segurar o cara, não pode derrubar o cara. Porque ele não tá com a bola ainda, mas ele tá... A bola está vindo para ele. Ele só tem que disputar a bola. Isso, disputar a bola pode. Disputar a bola é liberado. Agora, quando acontece a interferência de passe, a punição, ela é um pouco diferente das outras. O que acontece? É a primeira descida automática. Só que o time de ataque, ele vai começar jogando no lugar onde foi a falta. Então, por que isso acontece? Porque se aquele cara, ele tivesse recebido aquela bola, ia ser um passe completo e o time ia começar atacando dali. Só que como ele foi impedido de receber aquela bola, a falta configura que a jogada vai começar a partir dali. Porque eles partem da premissa que ele ia receber aquela bola. Ele só não recebeu porque ele foi impedido de receber. Então, o time de ataque tem a primeira descida automática e a jogada começa da onde foi a falta. Mas, interferência de passe também pode ser uma interferência de passe do ataque. O ataque também pode fazer uma interferência de passe. Como assim?
Que nem eu falei, os jogadores da defesa, eles podem interceptar um passe do quarterback. Ou seja, o quarterback pode tentar fazer um passe pro recebedor e o recebedor vai lá e segura a bola e aí o time de defesa tem a posse de bola a partir daquele momento. Se, por exemplo, tem dois jogadores, tanto de ataque tanto quanto de defesa, estão disputando aquela bola, a mesma coisa. O jogador do ataque, ele não pode puxar, não pode segurar, não pode derrubar o cara que tá marcando ele. Não pode. Porque daí isso configura uma interferência de passe. Porque aquele cara, ele também pode receber a bola, ele também pode interceptar a bola do quarterback. Então também pode ser uma interferência de passe do ataque. Só que daí a punição vai ser diferente, no caso, porque se o ataque que fizer a falta, a punição vai ser de 10 jardas. Então o ataque vai ter que recuar 10 jardas. Tem uma falta muito parecida com a interferência de passe e, na verdade, elas estão meio que na mesma circunstância. Que basicamente é o seguinte: se um defensor e um jogador do time de ataque ficam ali se segurando, impedindo o avanço um do outro, num espaço de 5 jardas depois da linha de scrimmage, é aí que fica complicado. Isso configura uma falta que se chama contato legal. Temos a linha de scrimmage. O espaço de 5 jardas depois da linha de scrimmage, esse espaço, os jogadores eles não podem ficar se fazendo contato um com o outro. Eles não podem ficar se esbarrando, eles não podem ficar tentando bloquear um ao outro. Os jogadores que são os recebedores, entendeu? Os recebedores e os caras que estão marcando ele, os jogadores da secundária que estão marcando ele, eles não podem ficar se agarrando nesse espaço de 5 jardas depois da linha de scrimmage. Isso é uma falta que configura contato legal. Mas para essa falta ser marcada, o quarterback ele ainda tem que estar dentro do pocket. Ou seja, quando o quarterback está dentro do pocket, o que é pocket? É aquele espaço que o quarterback ele tá protegido pelos jogadores da linha ofensiva. Aquele miolinho ali é o que a gente chama de pocket. Então, para uma falta de contato ilegal ser marcada, o quarterback ainda tem que estar dentro do pocket. A punição é de 5 jardas e também primeira descida automática se foi a defesa que fez essa falta. Agora, a gente tem umas faltas mais técnicas, como se essas que eu acabei de falar não tivessem sido tão técnicas assim, mas a gente tem umas faltas que são mais técnicas que isso. A primeira é o delay of game, que traduzindo é o atraso de jogo, é quando o cara atrasa o jogo. Quando uma jogada acaba e a outra vai começar, o time ele tem um espaço de 40 segundos para poder começar a próxima jogada. Ele tem que formar o time dele em 40 segundos. Se ele demora mais do que 40 segundos, ele tá atrasando o jogo. Então, configura uma falta de delay of game, ou seja, atraso de jogo. Entendeu? Ele tem 40 segundos para começar a jogada depois que a outra acaba. O time que fez a falta perde 5 jardas. Pode ser a defesa também que pode marcar o delay of game, né? Eles atrasaram ali o início da jogada de qualquer forma. Não pode demorar mais do que 40 segundos para começar a jogada de novo. Aí são uma penalidade de 5 jardas. Outra falta técnica. Intentional grounding. Uma falta tosca, é uma falta um pouco difícil, mas vamos explicar. Se o quarterback, ele está dentro do pocket, ou seja, que ele está naquele miolinho ali, que ele está protegido pelos seus jogadores da linha ofensiva, se ele jogar a bola para fora ou para o chão propositalmente a fim de evitar um sec, é uma falta que se chama intentional grounding, que é jogar para o chão a bola intencionalmente. Ele não pode fazer isso porque, né, dentro do pocket, teoricamente, ele tá protegido. Então, se algum jogador da defesa conseguiu invadir o pocket do quarterback, conseguiu derrubar ele, ou seja, conseguiu fazer um sec nele, o quarterback ele tem que aceitar. Ele tem que segurar a bolinha e esperar o jogador derrubar ele, ou ele pode tentar fazer um passe completo. Ele viu um jogador que tá livre, ele vai lança a bola pra ele, aí o jogador lá na frente recebe a bola, e é isso aí. O que ele não pode fazer é jogar a bola pro nada. Se jogar a bola pro nada, aí é uma falta de intentional grounding. A punição do intentional grounding é recuar 10 jardas da onde a falta foi cometida e o time ainda por cima ele perde a descida. Outra falta muito específica é o too many men on the field. Cada time tem que ter 11 jogadores em campo, então se tem mais jogadores em campo, se tem 12 jogadores em campo, por exemplo, é uma falta too many men on the field e a penalidade é de 5 jardas por time que cometeu a falta. Temos outras faltas muito parecidas aí com o false start, mas para eu ser muito sincera com vocês, mas muito sincera mesmo, eu tive que pedir ajuda para especialistas, eu tive que mandar mensagem pro PP, tive que mandar mensagem pro Vini para eles poderem me explicar, porque nem eu consigo entender essa falta direito. Liga o shift e o legal motion. No ataque, quando o snap ele tá para começar, os jogadores eles podem ir se movimentando aí dentro do campo. Mas quando tá prestes a começar, os jogadores eles têm que ficar parados. E apenas um jogador do time de ataque pode se movimentar de um lado para o outro. Ele pode se movimentar porque daí ele pode tentar confundir os jogadores da defesa e isso é liberado, mas apenas um. Se tem 2 jogadores que eles se movimentam ao mesmo tempo antes da jogada começar, isso configura uma falta que se chama illegal shift. O illegal motion é bem parecido, só que a única diferença é que o jogador ele não pode fazer um movimento para frente. Ele não pode sair correndo para frente antes da jogada começar. Tem que ser de um lado para o outro. Se ele faz o movimento de ir para frente, chama illegal motion, também é uma falta. E a punição das 2 faltas é o recuo de 5 jardas, ou seja,
Tanto o ataque tem que recuar 5 jardas. Também temos outra falta que é illegal formation, ou seja, formação ilegal. Você que torce pro Eagles, você já ouviu muito falar isso, você teve que aprender, porque todo mundo acusou teu time de ter feito uma formação ilegal no Philly Special, no Super Bowl, mas isso é uma história mais pra frente. É literalmente uma formação ilegal, né? A regra da NFL diz que tem que ter pelo menos 7 jogadores de ataque alinhados na linha de scrimmage, ou seja, alinhados na linha da bola. Então, são os 5 jogadores da linha ofensiva, que é o center, os 2 guards e os 2 tackles, e aí o time precisa de mais 2 jogadores alinhados com a linha da bola, certo? Ou um tight end, ou um wide receiver, enfim, precisa ter 7 jogadores alinhados na linha da bola. Se tem menos, formação é ilegal, certo? Menos de 7 jogadores alinhados na linha de scrimmage é falta e a penalidade é o recuo de 5 jardas do ataque. Também temos a falta do passe ilegal para frente, que pode ser de 2 maneiras diferentes. Ou um quarterback passou a bola para frente e um jogador de linha ofensiva tocou a bola ou desviou a bola, e isso é uma falta que se chama illegal touch of a forward pass. Então o quarterback fez um passe para frente, o jogador da linha ofensiva levantou a mão, bloqueou aquele passe. Bloqueou não, na verdade desviou aquele passe, e não pode, porque que nem eu já tinha falado no vídeo anterior, os jogadores da linha ofensiva, eles não são elegíveis para receber as bolas do quarterback. Então ele não pode tocar. Se ele tocou um passe para frente, é falta, que é illegal touch of a forward pass. Outra falta de passe legal pra frente é quando o quarterback faz um passe pra frente depois que ele passou da linha de scrimmage. Então o quarterback, ele só pode fazer o passe pra frente, ele só pode lançar a bola antes da linha de scrimmage. Se ele passou da linha de scrimmage, ele não pode fazer o passe pra frente, e isso é um illegal forward pass. Nesse caso dessas 2 faltas, punição é o recuo de 5 jardas, a perda da descida para o time de ataque. E por último, temos uma falta um pouco inútil, que é a falta do jogador inelegível no fundo do campo. Os jogadores da linha ofensiva, eles são inelegíveis, ou seja, eles não podem receber passes, eles não podem segurar a bola, eles não podem receber a bola de nenhuma maneira. Então, quando um desses jogadores ultrapassa a linha de scrimmage, isso daí é uma falta, porque querendo ou não, ele está no fundo do campo. No fundo, que não é tão no fundo, mas ele passou da linha de scrimmage, e isso é uma falta que se chama jogador inelegível no fundo do campo. A punição é o recuo de 5 jardas do time de ataque. Mano, eu acho que eu consegui falar todas aqui, o grande maioria, ou as que você mais vai ver durante o jogo. Porque assim, é muita falta, cara. É muita falta, é muita regra. E eu tô explicando isso aqui, eu tô olhando pra isso daqui, pra esse resumo que eu fiz, e simplesmente isso daqui não é o resumo. Porque querendo ou não, eu falei todas as faltas, eu não vou fazer um resumo de todas as faltas, porque daí eu vou ter que falar todas as faltas de novo. Próximo vídeo. Eu tinha colocado dinâmica da liga, mentira, eu ia fazer um glossário da NFL. Então eu vou pegar e fazer um ABCD de vários termos, porque afinal de contas são vários termos que você precisa decorar para passar na minha prova. E aí eu vou fazer um vídeo com vários termos para explicar para você o que é cada termo certinho, para você não ficar perdido em nada. O que você tem que fazer agora? Você tem que se inscrever no canal da Endzone, deixar o like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, e também ativar o sininho para você ter notificações toda vez que sair um episódio novo desse vídeo no ar. Mano, muita falta. Puta que pariu. Caralho, eu tô aqui o dia inteiro gravando isso. Misericórdia. Esse jogo é foda, hein, mano? Você tem alguma dúvida? Na aula que vem eu vou passar umas perguntinhas pra vocês, pra ver se vocês estão ligados. Mas é isso aí. Esse foi o 3º episódio do Intensivito. Seu Intensivão de NFL comigo, Devito. Até mais.